Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Dormiram bem essa noite? Ou ficaram pensando em Judas, miserável? Hã? Bem, nós vamos retomar aí a sequência de estudos dessa conferência, intitulada Não se esqueçam. Nós estamos praticamente aí por volta da meia-noite, né, de quinta para sexta, se não me engano, da parte chamada A Paixão de Cristo. Então nós vamos aí, hoje, partir do capítulo 22 de Lucas, versículos 66 até o versículo 25 do capítulo 23. Então, Lucas 22, dos 66 até o versículo 25 do capítulo 23. Só relembrando aí, Jesus ele foi preso, né? E nós estamos partindo aqui do momento em que os soldados que o prenderam estão levando ele para ser aí julgado. Então nós estamos desse momento aí saindo do Getsemane, né? Onde Jesus foi preso, e aí vamos partir até a parte do julgamento de Cristo. Versículo 63 a 65, eu sei que nós vamos a partir do 66, mas eu só quero ler esses 3 versículos antes. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então nós vamos, usando os textos desta manhã, nós vamos partir do ponto: não se esqueçam de quem vocês são ou eram. Não se esqueçam de quem vocês são ou eram. Esse texto aqui de Lucas, versículo 63, ele relata esse momento aqui, nessa passagem. Já nos outros evangelhos também relata o mesmo momento, mas já também depois da conversa com Anás. Então, mas relata a mesma situação, dos homens batendo em Jesus e perguntando a ele com os olhos vendados, né, tapavam a sua cabeça, cobriam a sua cabeça e perguntavam: profetize, quem os bateu? Então, Jesus, no caso ali, como nós conhecemos Deus, o Deus homem, né? Ele poderia muito bem profetizar quem o bateu, ele poderia muito bem dizer quem estava fazendo, ou citar o nome de quem estava fazendo. Mas muito além daquilo que Jesus poderia fazer, era revelar quem era a pessoa que estava o batendo. Assim como ele fez com a mulher samaritana, dizendo não só a pessoa que ele estava conhecendo ali, mas quem era aquela pessoa. Porque Jesus ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece o nosso ser, quem nós somos na realidade. E hoje, no nosso texto aqui, nós vamos usar alguns personagens aqui para também nos pautar dentro deste assunto. Mas eu também quero ler o texto de Efésios 2,
versículos de 1 a 3. Efésios 2, versículos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus, no caso, né? Mas por que esse assunto? Nós não estamos falando dos momentos ali da paixão de Cristo, nós não estamos falando do momento ali do julgamento, nós não estamos falando ali dos momentos ali que Jesus vai à cruz e até chegar hoje à noite, onde vamos ver sobre a ressurreição, o ponto mais alto aí da consumação da nossa salvação. É um assunto para meditarmos, sim, dentro desses textos. Vamos lá? Versículo 66. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto o chefe dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Quem era o sinédrio? Como quem estava aqui ontem viu muito bem o irmão David aí, já deu uma prévia de quem era esse povo. Era aquele povo judeu, os líderes religiosos da época, que estavam buscando matar Jesus desde o começo do seu ministério. Então, mas o conselho do sinédrio, ele era um pouco mais, ele era os líderes mesmo do povo judeu. Eles eram um ajuntamento ali de cerca de 71 membros que compunha esse sinédrio aí. Então, eram os líderes mesmo que estavam ali reunidos nesse sinédrio. Antes de chegar ao sinédrio aqui, nós temos um relato em Mateus de que, deixa eu abrir lá, Jesus passou por outro local antes de chegar ao sinédrio. Beleza, não marquei o... Desculpa, irmãos. João, desculpa. Jesus foi levado a Anás, tá? A casa de Anás, antes de ser levado ao sinédrio. Capítulo 18 de João, versículos 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos ensinamentos. Aqui é Anás, tá? No versículo 12, que começa a falar sobre ele, mas aí depois do 15 ao 18 vai falar sobre Pedro negando pela primeira vez Jesus, e depois volta no versículo 19, falando aí de Anás. Anás era o sumo sacerdote da época. Então, Jesus foi levado na casa dele, tá? Para ser ali... Os soldados que prenderam Jesus eram membros da corte, tá? Dos judeus da época. Então, ele foi levado à casa de Anás e ali interrogado por Anás acerca dos seus discípulos, e ele diz assim:
no versículo 20, respondeu Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então, Jesus é levado até Anás, que era o cara lá da época, o sumo sacerdote, e enviado a Caifás. Aí sim entra nessa passagem que estamos aqui de Lucas, que é quando chega no Sinédrio. Caifás era o sumo sacerdote do Sinédrio na ocasião. O que acontece? Era como se fosse uma corte na época ali, que não tinha muita moral para julgamento das coisas, porque eles praticamente ali buscavam seus próprios interesses, e nós estamos vendo aí, desde quando estamos estudando toda a história de Lucas, aí relatando o ministério de Jesus, que os líderes religiosos da época, eles estavam ali preocupados mais com os seus status, com aquilo que que estava atrapalhando eles viverem a vida deles, do que realmente quem era Jesus. Quem era esse povo? Eram os responsáveis por baterem um martelo realmente de que aquele homem que estava perante eles ali era o Cristo, porque eles eram responsáveis por anunciar a lei, por estudar a lei, por ensinar a lei ao povo, por ensinar toda a palavra, tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia, apontando para o Messias que estava por vir. Então, eles eram praticamente os responsáveis por falar assim: não, realmente este é Jesus, o Cristo. Mas a preocupação deles quanto às autoridades religiosas da época era cuidar dos seus próprios interesses. Então Jesus é levado ali a Caifás, e aí começa o julgamento dentro do Sinédrio. Versículos 67, parte B. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntam-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Ou, em outra tradução, sim, é como dizem. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Aqui, nós estamos diante do primeiro julgamento de Cristo, o julgamento religioso, o julgamento das pessoas que eram responsáveis por conhecer o Cristo. Tá? Mas a preocupação deles era o que ele está atrapalhando a nossa vida. O que a mensagem dele está atrapalhando no nosso convívio, ou no que nós cuidamos, ou no que nós estamos aqui responsáveis por cuidar. Como nós já bem entendemos, e já foi colocado aqui ontem, né, e é bem claro para nós cristãos, nós sabemos que a pessoa principal de todos esses acontecimentos aqui é o nosso Deus. Tudo está debaixo da soberania dele, tudo está debaixo do
do que ele decretou como seria. E cada detalhe, cada coisa aconteceu no exato momento que deveria acontecer, da exata forma que deveria acontecer. Mas aqui nós também entendemos que existe a responsabilidade humana. Então, não é porque já estava certo de que Judas ia trair Jesus, de que ia acontecer tudo aquilo, de que o Pilatos ia condenar, de que Jesus ia morrer crucificado, que isenta todas essas pessoas aqui, o sumo sacerdote e as outras pessoas, de cada acontecimento. Não, existe sim a responsabilidade de cada um deles, existe sim a natureza pecaminosa agindo de cada um deles diante e sendo conduzido pela soberania de Deus. Tá? Os sacerdotes, eles se esqueceram de quem eles eram, do que eles eram responsáveis por fazer, do que eles eram, do que estavam na responsabilidade deles de cuidar, de realmente dizer àquele povo, não, nós estamos observando todos os passos desse homem, nós estamos observando todo o ministério deste homem e realmente ele é o Cristo. Mas, ao contrário disso, eles fecharam os seus olhos para isso e colocaram o seu ego, as suas vontades, as suas posições sociais acima do nosso Senhor. E como Jesus muito bem respondeu aqui, no versículo 67, parte B, se eu vos disser, vocês não vão crer em mim. E se eu perguntar, mesmo que vocês estão vendo todas as coisas, mesmo que é bem claro aquilo que está diante de vocês, vocês não vão me responder. Porque nós vimos já, estudamos isso dentro do ministério terreno de Jesus, quando Jesus era questionado sobre alguma coisa, o próprio Jesus invertia a pergunta e eles não respondiam, porque eles sabiam que a resposta condenaria aquilo que eles estavam tentando acusar, porque eles sabiam que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que estava acontecendo e que Jesus respondia diante deles era sinal de que realmente ele era o Cristo. Então, a natureza pecaminosa deles, o ego de cada um deles, com a sua responsabilidade que eles tinham, não deixaram que eles pudessem crer em Cristo, mas eles foram mais a fundo ainda para tentar exterminar aquilo que estava atrapalhando a sua vida. Então, eles fazem o seu pré-julgamento ali. Primeiro, um julgamento errado, um julgamento inválido, porque foi feito à noite. Pela lei judaica, não poderia ser julgado de noite. Então, eu teria que esperar o pôr do sol, teria que esperar o raiar do sol ali, para que Jesus fosse levado ao povo e feito um julgamento diante do povo, mas como também foi colocado aqui ontem, o medo deles era justamente isso. O medo deles era que Jesus estivesse diante do povo, porque claramente, diante do povo, ele seria inocentado. Mas o julgamento foi feito de madrugada, provavelmente aqui no Sinédrio, por volta de 2, 3 horas da manhã, para vocês verem como eles estavam empenhados em fazer esse julgamento acontecer logo e acabar com essa situação que estava atrapalhando eles. Parece até o nosso congresso, né? Que se reúne aí às vezes de madrugada para decidir algumas coisas urgentes. Então, quando Jesus ele responde àqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos ali, vocês estão dizendo que eu sou, ou sim, é como vocês dizem, ele está praticamente condenando a fala, ou condenando a vida daqueles que estavam tendo essa prática. Por quê? Porque eles estavam claramente confessando que Jesus era o Cristo. E Jesus estava confirmando essa confissão deles. Mas, a partir daquele momento, eles deixavam de ser inocentes. É como você hoje
pregar o evangelho a uma pessoa e a pessoa não quer saber do evangelho, a pessoa não, a partir daquele momento ela deixa de ser inocente perante Deus. Como nós entendemos pela palavra de Deus, nenhuma pessoa vai para o inferno sem antes ouvir o evangelho, sem antes ouvir da graça, sem antes ouvir daquilo que Deus fez para resgatá-lo pela sua redenção. Então, Jesus estava confirmando isso. Sim, é como vocês estão dizendo, eu sou o Cristo. E ele sabia muito bem o que queria dizer essa palavra, é tanto que Caifás praticamente dá um salto de alegria, né? Quando Jesus fala isso, porque ele fala, para que nós precisamos de testemunha? Nos outros evangelhos nós vamos ver que eles tentaram ali, por cerca de 8 testemunhas ali, buscarem acusações falsas contra Jesus, mas não conseguiram nenhuma, porque era necessário que houvesse no mínimo 2 e que dissesse a mesma coisa, que não houvesse contradição, mas ali não houve dentro das 8, e depois se levanta 2 que dizem, eu ouvi ele dizer que pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Olha a acusação, hein? E eles perguntam a Jesus se realmente ele disse isso, mas Jesus não dá nenhuma resposta. Mas isso também, eles também não entraram na mesma palavra 2 testemunhas, e é aceito a acusação de que Caifás aqui diz. Então nós não precisamos mais de testemunha, acabamos de ouvir da própria boca dele isso, e aí Caifás bate o martelo e fala assim, não, pela nossa lei é digno de morte. E aí Jesus é levado a Pilatos. Capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. No original, ou em outra tradução também, a mesma resposta que Jesus deu aos sacerdotes. Sim, é como dizem. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Tá, aqui Lucas faz um relato bem básico assim do que aconteceu. Nos outros evangelhos, a gente encontra ali a conversa de Jesus realmente com Pilatos. Ele é levado, Jesus quando chega, Pilatos está no petróleo e os judeus eles não ousam entrar lá por causa da cerimônia que eles queriam participar, né, ainda da Páscoa e fazer todo o seu ritual de consagração a Deus, né? Olha que ironia. Mas eles não ousam entrar. Então, Pilatos sai para conversar com ele. E eu não vou ler todo o relato dos evangelhos para ganhar um pouco de tempo. Mas depois os irmãos podem ler Mateus capítulo 27 ali em diante, ou João capítulo 19, que nós vamos ver todos esses relatos aí, a conversa de Jesus com Pilatos. Então Pilatos sai, conversa com os judeus, eles falam toda a acusação dele, Pilatos chama Jesus para dentro. Jesus entra e Pilatos começa a conversar com Jesus ali. E ali Jesus diz algumas palavras a Pilatos, só os dois. E essa aqui. Quando eles têm essa palavra de Jesus de Pilatos, Jesus está
praticamente ali também confirmando a Pilatos a sua natureza, quem realmente ele era. Porque ele faz um relato mais detalhado de quem ele é. Ele diz a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, de que a partir daquele momento ali, de todo aquele acontecimento, ele estaria assentado no seu reino, à direita de Deus, e que depois, na volta também, né, de Herodes, Jesus diz a Pilatos ali de que ele poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque condenação maior teria aquele que o levou até ele, não e que nenhuma autoridade seria dada a Pilatos, né? Que Pilatos diz a ele que tinha autoridade para dar ou tirar a vida dele, e ele diz nenhuma autoridade lhe seria dada se não fosse concedida dos céus. Então, Pilatos ele tem também ali diretamente de Jesus a oportunidade de ouvir sobre quem é Cristo, sobre aquele que realmente é Deus sobre todas as coisas, aquele que realmente tem toda a autoridade. E Jesus, dentro dessa mensagem pregada a Pilatos, também ali praticamente não deixa mais inocente do conhecimento. Nós temos também uma questão que pesa muito sobre as costas de Pilatos, a sua esposa. Ela tem ali algum tipo de revelação, nós não temos o relato aqui como, mas ela manda uma carta a Pilatos dizendo: não se meta com esse homem, porque esta noite eu tive muitos problemas por causa dele. Provavelmente ela não conseguiu dormir à noite e teve várias revelações ou algum tipo de sonho ou visão revelando quem era aquele homem que estaria diante do seu marido para ser julgado. E fora que ela já estava vendo todos os acontecimentos daquilo que estava acontecendo. Então, Pilatos ele tem o peso de aquele homem que condenou já várias pessoas, já teve casos nas suas mãos ali de serem julgados várias outras situações de crimes e criminosos que passaram por ele, estava diante de um homem que ele tinha todo o relato externo do que ele havia feito, de quem ele era. Depois ele tinha um relato da sua esposa também, dizendo algo sobre aquele homem, e ele tinha a conversa particular com aquele homem também, e não achou nele acusação nenhuma. Então, quando nós lemos aqui Lucas, nesses trechos, parece que simplesmente por ele perguntar: você é o rei dos judeus? E Jesus dizer sim, é como dizes, ou tu dizes, parece que fala assim, mas ele não achou acusação nenhuma só de perguntar isso. Não, houve uma conversa particular, depois Pilatos trouxe novamente Jesus à multidão, e esses relatos estão em Mateus e João também, que relatam esta conversa, os irmãos podem ver lá. E aí Pilatos fala: eu não acho acusação nele. Não me dá base para condená-lo. Fora a expressão daquele homem de que não era um criminoso. Então o que Pilatos faz? Ele acha uma brecha. Herodes estava ali, em Jerusalém. Quem era Herodes? Herodes era um dos líderes também, um dos governadores ali da parte ali, era o tetrarca, né, administrava uma das 4 regiões ali da Palestina. E Herodes, ele tem aqui Lucas, ele relata algo interessante. Por quê? Ele fala que Herodes, ele ansiava por conhecer Jesus pessoalmente. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus, mas ele ansiava conhecê-lo pessoalmente. E a partir do versículo 8 aqui, diz assim:
Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Desculpa, eu parei no 7. 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, até ali, eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Herodes, ele carregava um peso enorme sobre os seus ombros. E os irmãos aí, se pensar um pouquinho, já vai imaginar qual peso que Herodes carregava nos seus ombros. A morte de João Batista. Aquele que ele não queria matar, mas por uma palavra que ele tinha dado, teve que fazê-lo. E aí, em outro relato, a gente entende, né, que Herodes, ao ouvir falar de Jesus, tem aquele pensamento: é João que voltou. João voltou e está fazendo todas essas coisas para me condenar. E aí, ele, nessa ansiedade, ouvindo todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus estava fazendo, todo o seu ministério, ele tem a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele tem aquele peso na consciência do que ele teve que fazer de decapitar João. E aí ele tem a oportunidade de conhecer Jesus na esperança de que talvez aquele peso fosse tirado das suas costas, talvez ao ver algum milagre, talvez ao ver realmente com seus próprios olhos o que Jesus podia fazer, ou Jesus poderia dar alguma palavra a ele de esperança. Mas o que Jesus faz? Não diz nada. Nenhuma palavra. E em outros relatos, né, como eu já citei aqui nos outros evangelhos, há também um detalhe maior sobre esse momento, esse detalhe dessa conversa entre Herodes e Jesus. Mas Jesus não lhe responde nenhuma palavra. E aqui nós vemos também nesses relatos o cumprimento de um dos textos mais conhecidos, né, de Isaías 53, que em todos os momentos Jesus não abriu a sua boca. Sofreu, passou por todas as coisas, mas como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Herodes fica muito decepcionado e aí começa a ridicularizar Jesus, e aí começa a fazer todas as coisas, coloca um manto nele, vestindo como rei, e manda de volta para Pilatos. Resolve aí, o problema é seu. Versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei.
Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Bem, nós temos aqui Pilatos batendo o martelo para que pudesse ser feito aquilo que era a vontade do povo entre aspas, né, dos líderes aqui, os religiosos da época e alguns que estavam junto com eles. E Pilatos, João vai relatar aqui também, né, a questão de Pilatos mais a fundo ali, realmente não encontrando nada que acusasse Jesus, nada que pudesse condená-lo. Pilatos vai e, numa prática ali deles, lava as mãos, tipo, eu sou inocente do sangue deste homem, mas eu não posso ir contra aí o que está acontecendo, e libera Barrabás e condena Jesus. Para nós irmos para o final aqui, algumas questões. Nós temos aqui algumas pessoas envolvidas, tá? Que nós lemos nesse texto. Primeiro, os líderes religiosos da época, os religiosos, as pessoas que eram aqueles que conheciam a palavra na época. Nós temos aqui a atitude deles perante Jesus. Todos esses 3 personagens aqui estiveram perante Jesus, cada um em uma situação, cada um esperando algo, cada um saindo de alguma forma, depois desse encontro com Jesus, tá? Os religiosos permaneciam querendo continuar vivendo a sua vida da forma que eles estavam. Todo o Antigo Testamento, toda a palavra apontava para esse momento. Tudo que eles ansiavam, tudo que eles esperavam, apontava para aquele momento, para o cumprimento daquele momento. E quando chega aquele momento, eles praticamente não percebem o que eles tanto esperavam, aquilo que eles tanto guardavam, aquilo que eles tanto almejavam, aquele momento passa despercebido aos seus olhos, porque eles estão olhando somente para si. Nós temos aqui Pilatos, que tinha toda a autoridade, era o cara que tinha o status, tinha o poder em suas mãos, mas ele foi incapaz de perceber que ali, diante dele, tinha alguém com mais autoridade, com mais domínio de todas as coisas, que tinha mais poder do que ele. E apesar de todas as situações que estavam acontecendo, mostrando para ele tudo que estava apontando sobre aquele homem que estava diante dele tinha mais autoridade do que ele. E nós temos aqui Herodes, um cara que estava com um problema que o afligia, e aquele homem que estava diante dele poderia solucionar o seu problema e trazer algo, ou talvez uma direção diferente na vida dele. Quais foram o resultado de cada encontro desse? Como esses homens estavam e como eles ficaram depois deste encontro? Os sacerdotes, os religiosos, bateram o pé até o fim. Continuaram com o seu sentimento daquilo que eles queriam. Eles não queriam mudar, eles não queriam que qualquer situação atrapalhasse a sua vida, ou tirassem o seu conforto, ou tudo aquilo que eles conquistaram, e foram até o fim naquilo que eles estavam pensando. Pilatos, ele começou a prestar atenção em tudo que estava
os indícios do que estava acontecendo, tudo que estava sendo apontado para aquele homem, e ele sim teve uma atitude ou uma consciência diferente dos religiosos. Ele entendeu que aquele homem que estava diante dele tinha maior autoridade, e aquele homem realmente talvez seria alguém enviado por Deus mesmo, seria alguém que não era daquele mundo, porque nós temos o relato ali de João, no capítulo 19, dizendo nessa conversa, e no final da conversa nós entendemos, e quando também a atitude de Pilatos, lavando as mãos e dizendo ao povo que não encontrou acusação nenhuma, e tudo aquilo que estava que estava acontecendo não era responsabilidade dele, mas pela sua posição e pela sua, talvez aí alguns comentaristas dizem, pela sua fraqueza na autoridade, ele cedeu ao povo, aquela multidão. Mas em si, para o seu ser, realmente ele estava diante de alguém que era diferente, que não era simplesmente um homem qualquer, não era um criminoso, mas era alguém que estava ali diante dele, que tinha algo de especial. Nós entendemos também que apesar de Jesus não ter ali, de Pilatos e Herodes, não terem ali libertado Jesus como tinham autoridade para fazê-lo, e nós também entendemos o porquê que eles não puderam fazer isso, porque a soberania de Deus estava sob o controle e Jesus precisava ir até a cruz, mas nós entendemos que mesmo assim, Jesus operou algo na vida daqueles. Porque o próprio Lucas relata aqui que até aquele momento eles eram inimigos. E a partir daquele momento a amizade foi restaurada. Olha que bênção. Jesus operando ali, tratando ali um relacionamento, mesmo no meio da sua condenação. Então, a partir daquele momento, a amizade deles foi restaurada. Pilatos saiu dali, talvez com o peso ou com o sentimento triste de não poder ter libertado aquele homem, mas em si ele conseguiu reconhecer que aquele homem que estava diante dele era alguém que não merecia a condenação. E Herodes? Nós temos um caso aqui e que nos leva a um pensamento muito delicado, muito complicado. Porque hoje, para qualquer um que você falar sobre Deus mandar alguém para o inferno, ou Deus condenar alguém à perdição eterna, isso soa muito mal no ouvido daquelas pessoas. E como nós tratamos também, estamos tratando em Coríntios justamente nesse ponto agora, da consciência de cada um do que a palavra de Deus relata, Herodes era alguém que talvez estivesse com o terreno ou o coração pronto para ouvir, sedento para ouvir. Mas o que Jesus fez? Ele não abriu a sua boca. Talvez se Jesus tivesse falado qualquer palavra ali, teria ali talvez mudado o rumo da crucificação. Talvez teria ali quebrantado o coração de Herodes, porque a palavra saída, principalmente diretamente da boca de Jesus, tem o poder para transformar o coração. Mas Herodes precisava condenar Jesus. Herodes não podia libertar Jesus. Olha o encontro que nós temos do relato de Lucas, dizendo que esse homem ansiava por conhecer Jesus, por ouvir todas as coisas, por ver algum milagre. Mas será que Herodes estava realmente preocupado com o Jesus que estava ali, por reconhecer ele como Senhor? Ou será que Herodes estava querendo que aquele homem ali simplesmente satisfazesse a sua vontade, satisfazesse a sua necessidade? Então nós temos também essa situação. O coração de Herodes estava pronto para quê?
para se aproximar de Cristo como ele se aproximou, com qual expectativa? Será que, como muitos hoje que esperam chegar até Jesus, esperam chegar ao encontro de Cristo simplesmente para satisfazer a sua vontade ou a sua necessidade pessoal, e não está preocupado com o senhorio de Cristo, com o seu reino aqui nessa terra, com a sua servidão aqui nessa terra? Talvez Herodes estivesse nessa situação, e aí o que ele recebeu de Jesus foi o maior sermão que alguém pode receber: o seu silêncio. E Jesus, ele não abriu a sua boca, mas sem abrir a boca, ele pregou um dos maiores sermões para Herodes. Porque com as suas expressões, a própria palavra relata que Pilatos, que Herodes ficaram impressionados por estar diante daquele homem. Sem uma palavra, eles entendiam que estavam diante de alguém que não era um ser humano qualquer. Esses 3 personagens saíram da presença de Jesus e eles nunca mais iriam se esquecer de quem eles eram e de quem eles se tornaram depois de estarem diante de Cristo. O texto que lemos de Efésios relata que nós éramos também, assim como eles. Se nós estivéssemos lá naquele dia, talvez nós estaríamos ou junto dos sacerdotes, dos judeus lá, né, como os religiosos, defendendo aquilo que criam na época sem observar o que a palavra apontava, ou talvez nós estaríamos diante da multidão, ou em alguma situação nós estaríamos. Mas a palavra de Deus relata que nós estaríamos cumprindo o mesmo papel que esses aqui. Porque sem Cristo, nós somos ou podemos ser piores do que qualquer um desses. Mas o texto de Efésios nos relata o que nós éramos. Nós éramos por natureza, nós éramos filhos da desobediência. Mas a partir do encontro com Cristo, a partir de estar diante dele, o que nós somos hoje? Qual a nossa postura a partir desse encontro hoje? Os sacerdotes bateram o pé nas suas tradições, naquilo que criam, naquilo que distorceram da palavra de Deus, e do que estava incomodando eles não queriam mudar e foram até o fim, sem reconhecer o Cristo, o Senhor que estava trazendo uma nova mensagem, uma boa nova, o cumprimento de toda a profecia. Pilatos reconheceu que aquele homem talvez não fosse dali realmente, talvez fosse alguém enviado dos céus, mas mesmo assim, e talvez houve uma transformação interna nele, mas na sua postura, ele entregou aquelas pessoas a Jesus, aquelas pessoas. Herodes esteve diante de Cristo, que não abriu a sua boca, mas ele estava ali, querendo que Cristo operasse algum milagre, que Cristo fizesse alguma coisa, simplesmente para que ele ficasse deslumbrado com poder ter participado da presença, de estar na presença de Jesus. Hoje nós estamos como na presença de Jesus? A partir do momento que nos encontramos com Cristo, qual a nossa postura? A partir daí, como temos observado a palavra? A palavra no Antigo Testamento apontava para o cumprimento daquele momento. A palavra no Novo Testamento aponta para o cumprimento de outro momento, que nós estamos, se Deus quiser, bem próximos. Qual a nossa postura? Será que se as coisas começarem a se cumprir da forma em que eu não espero, ou que eu penso de outro jeito, será que eu vou ter a mesma postura que os sacerdotes?
Ou será que eu vou observar mais a palavra de Deus? E isso estávamos tratando na EBD nos domingos passados aí, sobre a vinda, sobre os fins dos tempos. Como nós estamos aguardando esse Jesus aqui, que vai retornar, que agora, como ele disse a Pilatos, a partir desse momento, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus. Vocês verão claramente esse senhorio. Então, nós temos realmente tido postura de servos desse senhorio de Cristo aqui, anunciando esse reino nessa terra, a partir do encontro que tivemos com Cristo. A nossa esperança foi renovada, as nossas atitudes foi transformada, a nossa expectativa de vida mudou, ou nós continuamos vivendo a nossa vida esperando que as coisas vão acontecendo, ou nós estamos dia após dia participando desse cumprimento dessa promessa que está tão próxima. Nós temos um relato bem interessante aqui da posição dos religiosos da época, quando em Mateus capítulo 27, versículo 25, quando eles conseguem tudo o que eles queriam, né, que era Jesus ser condenado, a palavra deles é que o sangue deste homem recaia sobre nós e sobre nossos filhos. E nós temos visto realmente que o mundo, ele tem realmente sofrido as consequências deste ato. A responsabilidade humana pela crucificação, pela condenação do Filho de Deus. Mas nós temos visto também que Deus continua governando todas as coisas. Nós temos que entender que toda a criação espera esse momento. Tudo que foi criado por Deus espera o momento da volta de Jesus. O momento do cumprimento da promessa de que Ele voltará. Por que nós? Porque a mensagem, a boas novas é trazida a nós. Nós somos os únicos seres racionais, né? Eu acho, neste mundo. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos compreender, nós precisamos entender essa palavra. A criação, ela já entende por si só. Por si só, os animais, a criação, tudo que é criado por Deus espera ansiosamente a manifestação do Filho de Deus, a volta do Filho de Deus. E por que nós que somos racionais não temos a mesma expectativa, o mesmo ânimo? Porque a cada momento nós não estamos ali, cada segundo ansiando para que esse cumprimento aconteça logo? Será que nós achamos que o reino que há de vir, que a manifestação que há de vir, o que estamos vivendo hoje é bem melhor? Será que nós estamos bem aqui? Será que estamos tranquilos com esse mundo? Será que o que nós queremos é como os religiosos da época, que venha um rei que restaure todas as coisas para que eu continue vivendo aqui de boa, com um rei que está ao meu favor? Ou será que eu estou ansiando a volta de Jesus para ir morar com Ele num reino totalmente restaurado? Eu não posso me esquecer daquilo que eu era e da nova criação que eu sou hoje. Daquilo que Jesus me transformou e está me preparando para ser aquele que vai viver eternamente com o Senhor Jesus. Que os momentos do julgamento de Cristo, que os momentos que Ele passou ali perante essas pessoas, que a atitude delas não seja as nossas atitudes iguais a deles, mas que sejam de pessoas que foram transformadas, que entenderam que estávamos diante de Cristo, o Senhor, e que esse Senhor é o meu Senhor a partir desse momento e desse encontro. E que essa esperança, essa expectativa, e como nós estamos vendo e continuaremos vendo nesses momentos, na crucificação, na ressurreição, que nós possamos sempre entender que foi para resgatar, para restaurar todas as coisas da qual eu faço parte. Foi por mim,
também que Jesus morreu, que Jesus passou por todos esses momentos e que nós vamos ver agora com o irmão Tiago, os momentos de mais agonias ali na cruz, que realmente a esperança de estar diante de Cristo e de ter sido transformado, de não se esquecer de quem eu era e de quem eu sou hoje, vá a cada dia aumentando cada vez mais a nossa alegria por essa salvação. Amém?